Chegamos na segunda-feira e na segunda semana do tempo comum. O Evangelho de hoje questiona o comportamento dos discípulos do Senhor e aprofunda uma prática de piedade abordando o tema do jejum. Tenho aqui um comentário do Papa Francisco sobre essa passagem do Evangelho, que ele fez na Capela de Santa Marta, precisamente no dia 5 de setembro de 2014. Ele diz o seguinte: lembrando que João e os seus discípulos jejuam, fazendo-lhe uma pergunta: mas você é tão amigo de João e seus discípulos que são amigos, que parecem justos, por que não fazem o mesmo, não jejuam? Pergunta a qual Jesus responde falando de duas coisas. Fala de uma festa e fala de uma novidade. Fala de uma festa que é a festa nupcial, de algo que estava ultrapassado e algo que renova, que se faz novo. A novidade é o vinho novo, os odres novos. Portanto, o Evangelho é a grande novidade, o Evangelho é a festa. O Evangelho só pode ser vivido plenamente no coração negro, no coração renovado. Por isso peçamos essa graça de não permanecermos prisioneiros, que o Senhor nos conceda a graça da alegria, da liberdade, que nos traz a novidade do Evangelho. Por isso, o noivo está presente, como jejuar. No trecho do Evangelho, o Senhor enfatiza acolher a sua doutrina com espírito novo, para que não percamos a capacidade de nos deixarmos surpreender por Deus. Deus faz nova todas as coisas. Não é um desprezo pelo jejum, pelo contrário, em outras ocasiões o Senhor destaca a importância do jejum, que é uma grande arma para a nossa fé, que nos permite aproximar de Deus, nos prepara para o combate contra o inimigo. Mas Jesus estava nesse momento nos falando de acolher com alegria a sua presença, o seu Evangelho. Com o seu trabalho, Ele está nos capacitando com quanto é valiosa a importância que Ele dá ao jejum. Aos seus discípulos, quando vinham derrotados, desapontados e com a experiência do fracasso por não ter conseguido libertar alguns endemoniados, o Senhor os advertiu que era necessário jejum e oração. Então nós estamos diante desse questionamento que fazem aos discípulos, né? Às vezes, naquela ocasião, era um rigorismo, olhavam a lei pela lei, não eram capazes de perceber o que Jesus estava ensinando. Jesus valoriza o jejum, a prática do jejum, e tanto retoque que a gente fala no período da quaresma que a gente vai viver, mas aqui no contexto Jesus está nos falando da sua alegria, da sua presença, do seu amor, ao menos deveria gerar isso no nosso coração. Mas aí eu termino fazendo uma pergunta, né? O Evangelho tem produzido em você algo novo? Pensa.